O Neymar foi pré-convocado, está na lista de pré-convocação para a seleção brasileira. Essa pré-convocação está repleta de medalhões, né? A relação montada pelo Carlo Ancelotti, em parceria com o diretor de seleções Rodrigo Caetano e o auxiliar Juan, traz jogadores como Danilo, Alexandre, Oscar e até o Casimiro, né? Quando todo mundo estava esperando uma renovação. Ao que tudo indica, a gente vai retornar a ver jogadores que já têm história com a amarelinha, não necessariamente uma boa história, Mili. Sim, essa lista me chama. Primeiro, assim, que exista uma pré-lista me chama a atenção. Porque não precisaria haver. É para os clubes saberem de antemão quem vai ser convocado. Pode divulgar a convocação com um pouco de antecedência, né? O que essa pré-lista faz? Valoriza 50 nomes. É isso que essa pré-lista faz. Ela coloca lá um valor de mercado mais alto para quem estiver na lista. Tem empresário que fica felicíssimo com essa lista, gente. A simples divulgação dessa lista deixa muito empresário muito feliz. Então, eu questiono a necessidade dessa lista existir. Aí a lista existe e parece que a gente está convocando a seleção de 2020, sei lá, a seleção para jogar em 2020. Porque, sim, não há renovação. O Neymar ser convocado é uma afronta à nação. Gente, não importa que ele seja, que ele tenha sido o craque que ele realmente foi. O Neymar foi um fora de série, um dos maiores que eu já vi. Mas esse Neymar hoje só existe dentro do videogame e na imaginação romântica de muita gente. Ele não existe na concretude da vida. Quando ele voltar, seja lá quando isso acontecer, ele não estará apto a jogar nem 90 minutos no Santos. Como é que ele pode ser convocado? Ele vai ser convocado para quê? Para fazer pré-eleição? Para tocar pandeiro? Por que ele vai ser convocado? A vaga é dele? Ele e o pai compraram a vaga na seleção. Eu acho que a gente tem que colocar as coisas nesses termos, porque é uma ofensa. Há uma ofensa à nossa inteligência, que ele esteja nessa lista. E diz muito a respeito de quem será o Ancelotti, né, gente? Não haverá ruptura nenhuma. É mais do mesmo. Suas impressões, Alicia? Diego, me espanta, assim como a Mili, esses nomes na lista. O próprio Oscar é um nome que assim, ninguém entendeu na lista. Outro jogador também se recuperando de lesão e que há muito tempo não frequenta a seleção. A única ressalva que eu faço em relação à lista é que, por causa dessa situação bizarra que a gente vive na seleção brasileira, era uma lista composta pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan, que foi validada e teve alguns pitacos do Ancelotti. O Ancelotti não sentou lá e colocou 50 nomes da cabeça dele. Mas, para mim, a presença desses jogadores, nem tanto dos medalhões, porque se querer renovar ou não renovar, isso é parte da prerrogativa de quem vai comandar. Vai trazer gente que gosta, todo treinador faz isso. Leva um jogador que ninguém entende, com quem ele já treinou, porque ele gosta. Até aí, eu não tenho problema, porque a questão técnica ela pode ser subjetiva, pode funcionar melhor ou pior dentro de um esquema tático ou outro. Mas você pegar jogadores que não estão em atividade, ou você pegar jogadores que claramente não têm nível para estar na seleção brasileira, aí eu tenho um problema. Por exemplo, era o caso do Daniel Alves, que segundo o próprio Tite foi à Copa para o efeito vestiário. Aí para mim acabou, aí manda fechar a seleção, o último que sair apaga a luz, porque a gente não está levando as pessoas para jogar futebol. Tem que ser os melhores jogadores de futebol na visão daquela pessoa que está comandando. E hoje o Neymar imaginário, poderia estar na seleção com 50% da condição física dele. Mas hoje ele não está em condição física de atuar pelo Santos, na Copa do Brasil. A gente talvez atue agora, né? Comece a voltar essa semana. Como é que ele está numa pré-lista se ninguém sabe nem se ele vai conseguir voltar? Sendo que ele se lesionou de novo, voltou e se machucou, né? Então, me preocupa que a gente já comece essa nova era, supostamente, nesses termos extremamente antigos, para não dizer outra coisa. Olha, no próximo bloco falaremos, já que a Alice falou em termos antigos, sobre Edinaldo Rodrigues. Ele desistiu de recorrer no Supremo, desistiu a vaga de presidente da CBF, depois de ser afastado pela Justiça do Rio. Daqui a pouco mais detalhes. Até já! No YouTube seguimos ao vivo. E, Mili, será que também não tem um pouco de falta de renovação? As novas gerações não estão correspondendo a para essa pré-lista sair com esses jogadores? Será que o Ancelotti ou quem o auxilia foi naquela jogada, digamos assim, para não querer se arriscar
na jogada já sabida, já conhecida? O que você acha? Não, olha, Diego, eu não concordo com essa avaliação que muitos fazem de que a gente não tem uma geração boa, assim, ou não tão boa quanto ela já foi, sabe? Eu acho que a gente tem jogadores muito bons e a gente poderia ter um time que vestiria a camisa da seleção e jogasse da forma como a gente gosta de ver um time jogando. É claro que talvez a gente não tenha um ou outro craque, mas isso também é um sintoma mais do que qualquer coisa, porque a gente parou de formar meias. A gente parou de formar jogadores criativos. O garoto e a garota na base, eles são encorajados a serem ou volante ou atacante, porque é isso que vende. É isso que o mercado europeu quer, agora o mercado árabe também, né? Então, desde a base, esse é o problema. A CBF deveria atuar aí, desde a base, voltar a formar jogadores e jogadoras que joguem o nosso futebol. Não estamos mais fazendo isso. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha jogadores excelentes. A gente tem, por exemplo, apesar dessa falta de capacidade do mercado de fazer meias, a gente tem o Matheus Pereira, que eu duvido. Ele está nessa lista? Eu nem sei se ele está nessa lista ou não, mas eu acho que ele não está nessa lista de 50. Duvido que o Ancelotti olhe para ele. A gente tem uma geração boa, sim. Talvez não seja a melhor que já existiu, mas a gente tem uma geração boa. E aí, Alicia? Eu acho que a gente tem uma geração, bom, certamente melhor do que o futebol que a gente está demonstrando. A gente falava aqui sobre elencos, né? Elenco do Santos, elenco do Mirassol. Um time, ele é muito mais do que a soma das suas partes. Você tem elenco hoje, peças boas, né? Tem aí, né, 3, 4 jogadores que estão no Real Madrid. A gente tem um dos melhores jogadores da temporada, que é o Rafinha, né? A gente tem aqui atuando no Brasil, Matheus Pereira, o próprio Pedro, Gerson, jogadores de altíssima qualidade. Goleiro é uma coisa que a gente nunca teve problema. Então, a gente certamente tem times melhores e eu acho que a gente precisa finalmente começar a olhar para o futuro da seleção brasileira e não para o passado. Não acho que a gente vai começar a vencer em 2026 e acho que definitivamente a gente não vai vencer em 2026 se a gente ficar com a cabeça em 2018, 2014.